Fala família Palmeiras, olha só, depois da derrota de ontem, a classificação já garantida para a próxima fase da Copa do Brasil, temos também a informação de que Luiz Henrique supostamente pode vir para o Verdão. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso, sobre a derrota, sobre a próxima partida, preparação do Palmeiras e sobre essa possível contratação. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixa o seu joinha, não perde tempo e antes de tudo isso, bora lá ver as notícias do Verdão com o nosso amigo Vinícius Nicoletti na ESPN. Abraço, avante palestra. Vamos com essas oitavas de final de Copa do Brasil. Ontem Palmeiras classificado, mesmo com a derrota diante do Fortaleza. Olha os resultados aí na tela pra gente. Na terça, tivemos o Galo avançando, vitória pra cima do Juventude 1-0, assim como o Santos, que venceu o Remo 1-0, também passou. Cruzeiro venceu a Chape ontem 2-0 e avança. Grêmio venceu o Mirassol 1-0, também segue. Tivemos este Fortaleza 3, Palmeiras 2. Palmeiras que levou boa vantagem do primeiro jogo é quem segue. O Vasco vencendo o Fluminense 3-1, também garantindo sua vaga nas quartas de final. Hoje, para resolver, Corinthians e Internacional, o Inter chega com a vantagem de 2-0, assim como o Atlético Paranaense, também visitante hoje, mas vai diante do Vitória, com 2-0 também na vantagem da primeira partida. Vamos falar deste Fortaleza e Palmeiras, Palmeiras e Fortaleza, o time de Abel Ferreira seguindo nesta Copa do Brasil. Os nossos dois repórteres já aqui para trazer mais informações dessa partida. Começo contigo, Vini, seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucio? Um beijo para você também, abraço para todos os companheiros, fã de esportes. Palmeiras então garantiu a classificação às quartas de final, mas tomou um susto. Foi a segunda vez no ano que o time leva 3 ou mais gols. A primeira vez nessa temporada foi contra o Novo Horizontino na fase de classificação do Campeonato Paulista. O Palmeiras tomou de 4-0, também era um time alternativo. Dessa vez, o técnico Abel Ferreira aí poupou vários titulares, deu descanso, alguns nem viajaram, para Cuiabá para esse confronto no jogo da volta contra o Fortaleza. Apenas 4 titulares em campo, o goleiro Carlos Miguel, o Murilo na defesa, não tinha outro zagueiro, o Benedetti e o Murilo formaram a dupla de zaga, Marlon Freitas no meio campo e o Flaco Lopes que voltou a ser titular. Destaque também para o Vitor Roque, não era titular desde a final do Campeonato Paulista, voltando a jogar aí, iniciando uma partida, ele ficou 3 meses se recuperando de uma cirurgia no tornozelo, entrou durante as partidas nos últimos 3 jogos e agora foi titular. Tá pegando o ritmo de jogo, mas deu para ver que vai precisar de mais jogos, ainda tá fora de forma, não está 100%, aos poucos vai voltando a equipe, principalmente aí na primeira etapa, quando o Palmeiras se mostrou bastante desconcentrado, como destacou o técnico Abel Ferreira. Mas a vaga foi garantida, o gol do Fortaleza, o gol da vitória saiu no finalzinho, então o Palmeiras nenhum momento na partida se sentiu ameaçado. Vamos ouvir então o que falou o técnico Abel Ferreira sobre essa partida, mostrando aí uma desconcentração, alertando essa desconcentração do Palmeiras, que tinha vantagem de 3 gols, muitos reservas em campo e deu espaço para o Fortaleza fazer um bom jogo, especialmente no primeiro tempo. Vamos acompanhar. Eu sou o primeiro a dizer, seja onde for, seja contra quem for, jogue quem jogar, jogamos para ganhar. E hoje nós não entramos com a nossa máquina competitiva ligada. Demos muito espaço ao adversário, aqui e ali algo desconcentrados. Portanto, eu diria que a maior responsabilidade é minha. É verdade que tínhamos 3 objetivos para este jogo. O primeiro era ganhar, o segundo era rodar o elenco e o terceiro era ver com que nível de forma estão uns jogadores e outros. E como te disse, acho que dos 3 objetivos, o maior e que não foi cumprido era a vitória. Ganhar títulos, é isso que me motiva. Por isso é que estou no Palmeiras e é o que temos feito nos últimos anos. Teve uma gestão muito responsável na altura do Gagliotti e ganhamos. Com a Lela teve uma gestão responsável, ganhamos e investiu. E é o que me faz acreditar e estar aqui. É porque eu sei que o Palmeiras é um clube, devia ser um clube a imitar por uma boa parte dos clubes brasileiros. O Palmeiras então seguiu o protocolo e conseguiu essa classificação às quartas de final, confirmou aí, mas o importante é isso, descansou muitos jogadores, o Fortaleza que também entrou com muitos jogadores reservas, pensando na sequência na Série B, porque joga no final de semana contra o Cuiabá, segue jogando no Mato Grosso, jogo importante. Quem vai A gente vai dar uma passada nesse jogo,
Palmeiras, amigos, que, como o Nicolete falou, jogou ali no seu limite, o Abel pôde dar rodagem para o elenco. Não sei nem se ele tinha muita ideia de colocar alguns jogadores que ele colocou depois, né? Talvez não imaginasse... Não tão cedo. Não tão cedo, né? Imaginasse a dificuldade até dentro da partida. Mas o fato é esse, jogou ali com o seu regulamento, com a sua vantagem bem construída dentro de casa e pôde garantir a classificação ainda poupando muita gente. Mas alguns alertas, né? Porque as alterações foram ali logo com 10 minutos do segundo tempo. Talvez o Abel tivesse a ideia, né, de prolongar, né, colocar os jogadores ditos titulares depois. Só que alguns alertas, por exemplo, na subida de pressão, que o Pierre consegue ali, né, quebrar, e tem um vazio no meio-campo do Palmeiras, e aí o Militão acerta aquele chute, mas o Carlos Miguel, bem adiantado, sei lá, eu acredito que seja uma bola defensável. Então, o alerta também do lado esquerdo, com o Maílton, que fez um bom jogo, dessa vez ofensivamente, né, pelo lado direito. As boas notícias para mim dessa partida são pro Autuori, né? Eu acho que pro Abel ficam alguns alertas. O Maílton a gente já tinha visto, por exemplo, no São Paulo. Ofensivamente é um cara que entrega bem. A questão é a cobertura na parte defensiva. Então, alguns ajustes que o Paulo Autuori pode, né, levar para frente para justamente tentar acertar a equipe taticamente. Mas a equipe chegando bem pelo lado direito do Fortaleza. Para mim, o Carlos Miguel também, nessa situação desse cruzamento, talvez também pudesse ter feito coisa melhor. E aí depois, né, bota a cavalaria, bota os ditos titulares e a equipe acaba subindo de produção. Mas eu achei que fica um alerta, assim, para a equipe do Palmeiras. Pensando no jogo em si, né, não no cenário, considerando a ida, quem tem mais a comemorar é o Fortaleza mesmo, assim, pensando em desempenho, que pode representar na sequência da temporada, porque já estava numa situação de muito próximo da eliminação, até acaba sendo surpreendente, não só a vitória, mas pelo placar, né? E tudo bem, tem muitas mudanças, né, de alguns jogadores até com pouca rodagem ao longo da temporada, mas é só a segunda vez que o Palmeiras tomou 3 gols nessa temporada. Tinha sido 4-0 para o Novo Horizontino lá no final de janeiro, no Paulista, e agora esse jogo. E o Palmeiras, esse foi o 43º jogo na temporada, então não é algo comum ainda com o Palmeiras tão modificado. Eu acho que o Fortaleza acaba levando isso positivamente. O Palmeiras, até certamente o Andréas Pereira, o Arias, acabaram entrando mais cedo, ou até entrando, nem sei se seria uma necessidade, seria uma vontade do Abel, só em caso de necessidade, e houve essa necessidade pela forma como foi o jogo, não esteve em risco a classificação, mas acabou com esses problemas até que o Gelson destacou. Eu queria também destacar positivamente o Felipe Anderson, acho que fez um bom jogo. Jogada do primeiro gol, que ele faz com o Fuentes ali deitou o Fuentes ali, deitou mesmo, né? Literalmente. Acho que ele está falando ontem, nesse caso foi literalmente. Exatamente. Mas ele fez um bom jogo, acho que acaba reforçando ele ser uma peça importante no elenco. Muito bem. Vinícius Nicolete segue com a gente para trazer mais informações do Palmeiras. O que temos aí, Vini? Informação, Glaucia, do futebol feminino, porque o Palmeiras anunciou agora a contratação da zagueira lateral Antônia, 32 anos, que estava jogando no Real Madrid. 2 anos no Real Madrid, e o Palmeiras trata como uma das grandes contratações do futebol feminino, do elenco do futebol feminino para essa temporada. Jogador de seleção brasileira, pode disputar a Copa do Mundo do ano que vem. Passou aqui o diretor de comunicação do Palmeiras, até alertou, falou assim, fala da Antônia, contratamos a Antônia. Então o Palmeiras tratando como uma das grandes contratações do departamento do futebol feminino. E também tem outra pessoa aqui que faz muito sucesso quando passa aqui, funcionária do Palmeiras. Adivinha quem? Tem recado para ela. Recado para você, direto aqui do Palmeiras com o Serginho. Ô, Glaucia, tudo bem? Como é que você tá? Saudades de você, viu, Glaucia? Você tem que aparecer mais aqui no Palmeiras, tá bom? Pra gente bater um papo. Ela ficou mala, né? Só estúdio. A Glaucia agora é importante, é só estúdio só. Maravilhoso, Serginho. Tá bom? Tá vendo? Precisa voltar mais aqui no Palmeiras. Ô, Vini, tá manda um beijão pro Serginho. Serginho é parceiríssimo, massagista do Palmeiras, de seleção brasileira, grande companheiro dos tempos de reportagem. Serginho está sempre ali, atento também às nossas equipes. Quando cobria a seleção, o Serginho vinha sempre trazer um lanchinho. Vou te trazer um lanchinho, vou te trazer um café. Serginho, parceiro demais, cuida da gente. Manda um beijão aí pra ele, fala que eu vou aparecer. Pra ele deixar o cafezinho no jeito, que eu vou aí dar um beijo no meu companheiro Serginho. Obrigada, Vini. Bom, família, vamos lá. Vou deixar pra gente falar sobre a contratação de Luiz Henrique daqui a pouco.
tá bom? Antes disso, vamos falar sobre o jogo de ontem, mas eu já quero que você comente aqui embaixo a sua opinião. Você acha que essa contratação do Luiz Henrique, ela serviria para o Palmeiras? Seria um jogador que viria para ser titular? Lembrando que ele atuaria ali ao lado do Alan, né? Seria realmente a posição do Alan, então isso poderia significar a possibilidade de negociação no nosso ponta direita. A gente vai falar um pouco mais sobre essa informação, mas antes disso, a gente precisa comentar sobre a partida de ontem, a derrota do Palmeiras diante do Fortaleza, um jogo onde o próprio Abel Ferreira deu a entrevista após a partida e talvez tenha se responsabilizado ali pelo desempenho do time dentro de campo. Acho que faltou muita concentração, a gente viu a postura do Palmeiras um pouco aquém do que nós temos visto nos últimos jogos e do que é esperado de um time dentro de um mata-mata. Todavia, porém, entretanto, vou dizer para vocês assim que o jogo de ontem, jogo não valia nada, né? A gente sabia que era muito difícil um cenário onde Fortaleza virasse o placar depois de um 3-0 no jogo de ida, longe da sua torcida, por ter vendido o mando de campo. O time do Fortaleza, enfim, já esperava que também não conseguisse reverter, e o Palmeiras entrou assim, podendo descansar os seus jogadores. Então acho que se a gente pode tirar pontos positivos da partida de ontem, foi de fato poder entrar com um time mais reserva, um time misto, né, com poucos jogadores ali do time titular, e descansar parte da equipe. O próprio caso do Alexander Barbosa, com um trauma, não viajou, então, enfim, acabou não jogando. O próprio Arias deu lugar ao Felipe Riquelme, ao Riquelme Felipe, né? Tô viajando. Mas o próprio Arias deu lugar a ele. A gente viu o Lucas Evangelista e Emiliano Martins atuando nas posições de Marlon Freitas e Andréas Pereira. A gente viu novamente o Vitor Roque iniciando uma partida como titular. Então, assim, embora não tenha feito uma boa partida, assim como o Riquelme Felipe não fez, assim como alguns jogadores não fizeram, né? Eu acho que vale ali, talvez, o Felipe Anderson, a gente citar uma excelente assistência do Felipe Anderson, um lance lindo ali, que ele deixa o jogador no chão, e é um jogador que pode nos ajudar muito vindo do banco de reservas. E digo para vocês que essa temporada iniciou muito bem o ano e teve uma lesão que de certa forma quebrou o ritmo, mas Felipe Anderson eu ainda acredito que pode render mais no Palmeiras. Então, assim, a gente teve ali alguns pontos com relação a essa derrota, mas o grande tópico, meus amigos, é que o Palmeiras está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Em breve, quartas de final, o jogo deve ser disputado primeiro do jogo de ida, dia 26 de agosto, o jogo de volta dia 3 de setembro. Então, logo aí, daqui a 20 dias, nós já veremos Palmeiras em campo mais uma vez pela Copa do Brasil. Mas antes disso, temos inúmeros compromissos pela frente, né? São 9 partidas, se eu não me engano, durante o mês de agosto, e a gente já tem no próximo domingo um confronto diante do Internacional importantíssimo na busca pelo título do Campeonato Brasileiro, né? Em contrapartida a isso, nós temos também a Copa Libertadores da América na próxima quarta-feira, meus amigos. Então, assim, o Palmeiras, graças a Deus, acho que em termos, né, de viagem e tudo mais, facilita um pouco com que a partida diante do Fortaleza tenha sido disputada em Cuiabá, acaba sendo um pouco mais perto, né? O time já retornou para São Paulo e já inicia a preparação, então, para esse confronto diante do Internacional no final de semana, jogo em casa, assim como na próxima quarta-feira o confronto diante do Cerro Porteño também será em casa, né? O ponto importante aí sobre essa partida diante do Internacional é que, de fato, não é um adversário fácil, embora não esteja no seu melhor momento aí da temporada. O Internacional tende a ser sempre um time difícil, né? Tende a ser sempre um time a ser batido. O Palmeiras joga em seus domínios, esperamos que saia com a vitória, até porque o Flamengo deve vencer o seu jogo no final de semana, já que enfrenta o Vitória no Maracanã, tá? Então, o jogo do Flamengo aí, o Flamengo deve reencontrar o caminho da vitória mais uma vez no Campeonato Brasileiro após duas rodadas de empate, e aí é extremamente importante que o Palmeiras vença essa partida, né, para que a gente não veja a vantagem diante do Flamengo diminuindo. Tá bom, meus amigos? Então, acho que é isso que nós temos de informação por esse momento. Amanhã a gente vem, claro, com mais informações sobre a preparação para o confronto diante do Inter, sobre o time que vai a campo, sobre a recuperação de Gustavo Gomes e do próprio Alexander Barbosa.
Mas antes disso, a gente precisa comentar no dia de hoje ainda sobre Luiz Henrique. Isso porque a gente acordou aí bombando nas redes sociais uma notícia no pilhado, né, de que o Luiz Henrique recebeu o contato, né, os agentes de Luiz Henrique receberam contatos dos agentes do Palmeiras e que o Palmeiras teria o interesse de realizar uma proposta na casa de 30 milhões de euros pelo atleta. Embora seja um atleta nível A e que viria realmente para assumir a posição em qualquer time no futebol brasileiro, né, para reinar no futebol brasileiro, assim como fez no Botafogo quando foi campeão da Copa Libertadores da América, precisamos ser muito sinceros ao dizer que não existe negociação alguma e nenhum tipo de interesse do Palmeiras na contratação do atleta. Inclusive foi, né, publicado há cerca de 1 hora atrás pelo R7, se eu não me engano, a informação, né, de que em contato com a diretoria do Palmeiras já foi informado que não há nenhum tipo de interesse do atleta. Algumas coisas nesse sentido acontecem quando justamente os agentes querem uma valorização do jogador, até mesmo para receber talvez um pouco a mais do Flamengo durante esse momento de negociação. Confesso que ficaria muito feliz se o Palmeiras tivesse interesse na contratação de Luiz Henrique, uma vez que a gente não só reforçaria o nosso time, como deixaria o Flamengo sem um atleta de ponta, né? Mas infelizmente eu acho que o que vai acontecer é de fato o Flamengo realizar essa contratação e se fortalecer ainda mais para essa segunda parte da temporada. Sendo assim, qualquer vantagem que conseguirmos agora é extremamente importante, porque a gente sabe que apesar de um time que oscila bastante, a expectativa, né, é que o Flamengo possa reencontrar um caminho positivo aí dentro de campo nas próximas rodadas. Então o Palmeiras precisa abrir cada vez mais essa vantagem para que a gente consiga, se Deus quiser, aí ser campeão das 3 Copas esse ano. Lembrando que o Flamengo enfrenta o Cruzeiro também na Copa Libertadores da América. E olha só, aqui, meus amigos, o Cruzeiro vai passar o carro, tá ligado? Então vai ficar o caminho aberto aí pra gente. Já tá aberto na Copa do Brasil, né? O Fluminense caiu ontem, só ficou o Cruzeiro também de um time assim que é um adversário de fato a ser batido na Copa do Brasil. Então o Palmeiras total condições aí de se sagrar campeão da Tríplice Coroa nessa temporada. Meus amigos, já falei pra vocês, se você não é inscrito no canal, esse é o seu momento de se inscrever. Deixa aqui embaixo o seu comentário sobre essa contratação, o que o Palmeiras deveria fazer, o que você achou do jogo de ontem, e amanhã a gente volta comentando um pouquinho mais sobre tudo que rola no Palmeiras. Avante palestra. Valeu, família.